Convido a você a abrir a palavra de Deus nessa noite em dois textos. O primeiro de Gênesis e o segundo de Lucas. Nós vamos ver duas narrativas. Essas duas narrativas, elas são narrativas que elas são um paralelo. Nós vamos ver nesses dois domingos a relação dessas duas narrativas, que elas são ao mesmo tempo opostas, mas elas têm semelhanças. Não dá tempo agora contar para vocês como Deus falou comigo nessa mensagem. Se você em particular quiser ouvir, posso contar para você. Pena que não dá tempo aqui, nosso tempo é muito curto, mas se você quiser ouvir, depois eu posso contar a você em particular como Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis 3 e Lucas, capítulo 19. Gênesis 3. Enquanto você está abrindo, nós estamos preparando a ceia do Senhor para o 4º domingo do mês. E ao longo desses cultos nós vamos falar para os irmãos como vamos ministrar essa ceia. Essa ceia ela será ministrada de 4 formas, provavelmente simultaneamente, presencialmente, na casa do irmão. Também nós vamos ter a forma de você vir buscar aqui. Nós vamos, ao longo desses domingos, desses cultos, nós vamos mostrar para os irmãos como vamos ministrar no 4º domingo do mês. Então nós vamos ter algumas orientações, passar para os irmãos. Essa ceia, ela já é comprada, já vem fechada, o vinho, fechado, o pão também fechadinho, já vem tudo prontinho, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor no 4º domingo. E vamos passando as informações para os irmãos que não podem estar aqui, mas vão participar simultaneamente no culto em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 até o versículo de número 13. Depois nós vamos ler Lucas capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? E o homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore qual ordenei que não comesses? Respondeu o homem à mulher que me deste. Respondeu-lhe então o homem: A mulher que me deste me deu da árvore e eu comi. Agora vamos lá para Lucas capítulo de número 19. Lucas 19, de 1 a 3. Lucas 19, de 1 a 3. A história, o episódio de Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 3. Diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos. E ele tentava ver quem era Jesus, e não conseguia ver, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Até aqui. Já oramos nessa hora, já glorificamos ao Senhor. Nós vamos ver nesses 2 domingos o encontro com Deus. É impressionante que existem pessoas que elas têm a mesma experiência ou experiências semelhantes, e elas tomam destinos totalmente diferentes. Lembro-me de uma família
maravilhosa. A família, os meninos, desde criança iam para a igreja, segunda Igreja Batista de Alagoinhas, desde criança. Pensa nos pais exemplares, pais assim fantásticos, assim cresceram, levaram essas crianças na casa de Deus. Assim tipo o irmão Elcio. O irmão Elcio nasceu dentro da igreja, irmãos, literalmente. Completou 57 anos a semana passada e nasceu na igreja e nunca se desviou. E esses dois meninos foram criados. Um deles, hoje é ministro do Evangelho. Os dois receberam o mesmo conteúdo, a mesma educação, a mesma instrução bíblica. O outro se tornou criminoso. Pensa numa lista de crimes. E ambos receberam os mesmos impactos, os mesmos ensinos, os mesmos exemplos. Nós vemos aqui que o encontro com Deus depende da soberania de Deus, mas também depende de nós, depende da forma como nós recebemos. Nós vamos ver aqui essas duas narrativas, que elas são opostas, mas ao mesmo tempo elas têm semelhanças. Nós vamos ver então que o encontro com Deus, ele é importantíssimo na nossa vida, mas a reverberação, os acontecimentos, as mudanças e o destino desse encontro depende também da minha e da sua vida. E o encontro com Deus, ele é extremamente importante, porque ocupa um lugar primordial da nossa vida, principalmente nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. O encontro com Deus ficou mais importante ainda, porque o isolamento das pessoas abriu um abismo, aonde mostra que o nosso encontro com Deus se tornou mais imprescindível, mais necessário ainda, porque nós não podemos nos afastar dele, é necessário estar com ele. Vamos ver algumas lições, algumas situações desse encontro. Adão, ele foi destituído da presença de Deus. Zaqueu, ele era um homem que tinha muitas posses, mas era um homem que estava à procura de Jesus. Vemos que Adão aqui, ele foi destituído da presença de Deus. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos, e sabendo que estava nu, ele fez vestidos de folhas de figueira. Agora Adão não apenas estava destituído da presença de Deus, mas estava nu, e ele estava agora tentando cobrir a sua nudez. Adão estava em um estado de vulnerabilidade. Adão estava no estado estava desprotegido agora. Estava nesse estado assim. Ele estava se sentindo desassistido, despreparado e estava desprotegido. E aí ele faz uma tentativa. A tentativa é roupas de folha de figueira. As pessoas hoje, elas também continuam desprotegidas. O ser humano continua desprotegido. O meu emprego, minha roupa, minha família. O ser humano se encontra no estado de vulnerabilidade. Imagina só a gente sem saúde. O ser humano se encontra no estado de vulnerabilidade. Mas Adão, ele tenta cobrir, ele tenta fazer uma meia colher. Ele tenta fazer roupas com as suas folhas. Mas Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico. O versículo de número 2 diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Olha o contraste.
Zaqueu era um homem que tinha um grande título, uma alta posição, e era rico. E ele estava procurando ver Jesus. Adão estava se escondendo, fugindo. Zaqueu, sendo um homem rico, sendo um homem de alto nível, ele estava ali procurando ver quem era Jesus. E ele faz, aqui é uma coisa muito linda, que Zaqueu ele faz o caminho inverso. A riqueza e a posição das pessoas, elas se afastam de Deus. A maioria das pessoas, quando elas são ricas ou têm uma alta posição, ela é um governador, ou é um presidente, ou é um ministro, tem muito dinheiro, isso se torna mais um obstáculo. Zaqueu não. Zaqueu, ele sendo assim, ele quer ver Jesus, ele quer se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Então ele quebra um paradigma, ele quebra um modus operandi do ser humano. Zaqueu, ele sendo rico, imagina só, ele era publicano, ele era o chefe de um cargo civil muito grande, público, cargo público. E nós vemos que as pessoas que ocupam status, sucesso, proeminência, às vezes elas têm uma visibilidade, uma fama, um poder, uma riqueza. São raros os que creem em Deus, são raros os que professam Deus, são raros os que se humilham perante Deus. Você conhece alguém rico e alguém que se humilha na presença de Deus? Você pode conhecer, mas são pessoas raras, pessoas que têm alto nível, são raros, mas existem. Por exemplo, Jó era um homem rico, mas era temente a Deus. Cornélio era um homem rico, ele era funcionário de Roma, ele era um centurião, temente a Deus. Conheço um médico, doutor Luiz Américo, ele é proctologista da Unicamp. Ele é um homem rico de tudo, e é um homem rico de Deus, evangelista, um homem na presença de Deus. Também ouvi o testemunho de um psicólogo, psiquiatra, o Augusto Cury. Pensa num homem que era ateu, um homem, ele é conhecido no mundo todo, ele é escritor, pensador, filósofo, e ele não cria em Deus. Como ele conheceu a Deus? Ele conheceu a Deus estudando a mente do ser humano, e ele foi estudar a mente de Jesus, e ele percebeu que a mente de Jesus é diferente de todo ser humano, porque na mente do ser humano tem uma área que ele falou, tem uma área chamada killer, ou seja, é uma área que quando o ser humano se sente ameaçado, ele ataca. Jesus, ele disse, foi o único que foi ameaçado, e quando ameaçado, disse para Judas, Judas, amigo, faz o que tem de fazer. E aí ele percebeu que Jesus não podia ser um homem qualquer, era Deus, e ele se converte. Hoje é um homem que anuncia Cristo no Brasil, no mundo, e os seus livros, qualquer livro que você pegar, pode ler, é um livro muito bom. É um homem de Deus. Use o seu prestígio, não deixe que os empecilhos sejam um orgulho para a sua vida. Use a sua inteligência para buscar a Cristo, os seus bens para servir a Cristo. Use o seu prestígio, o seu sucesso para fazer Cristo conhecido. Não seja como Adão. Adão se escondeu no estado de vulnerabilidade. Zaqueu, ele se apresenta porque ele quer ver Jesus rico, um homem de alto nível, mas ele não deixou que aquilo ali fosse empecilho entre ele e Cristo. Segundo paradoxo que nós vemos aqui, que Adão, quando, aqui no versículo de número 8, ao ouvirem a voz do Senhor, Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, eles se esconderam de Deus como se pudesse esconder do Senhor. Adão estava ali escondido, a mulher estava escondida. Adão se escondeu porque o pecado alterou o comportamento humano.
o que era para ser motivo de alegria. Imagina só, Deus estava procurando. O que era motivo de alegria se tornou motivo de medo, de esconder-se. O pecado, ele fez essa alteração. O que era motivo de honra, ser procurado por Deus, se tornou agora um motivo de ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus. O pecado inverteu o comportamento, inverteu os valores. O ser humano, ao invés de buscar a Deus, ele foge. Ao invés de glorificar a Deus, ele blasfema. Então o pecado, ele causou esta inversão. Mas Zaqueu, ele faz um caminho diferente. Zaqueu, aqui no versículo de número 3, diz assim: e ele tentava ver quem era Jesus. Zaqueu, apesar do pecado, ele vai na contramão. Ele procurava ver quem era Jesus. Ele não deixou que o pecado impedisse, mas ele procurava. Ele procurou ver quem era Jesus. Aí Zaqueu quebrou o padrão normal da fuga do ser humano. E ele procura ver quem é Jesus. E tudo que é bom exige esforço. E aí Zaqueu, ele cria estratégia, ele cria um tempo, ele procura, ele gera energia, ele empreende. Ele vai, ele diz assim: eu vou correr e vou encontrar com Jesus. Ele monta uma estratégia para encontrar com Jesus. Então, tudo que é bom, ele precisa ter esforço da nossa parte. Se a gente não tem esforço, se a gente não faz esforço, aquilo ali se torna algo rotineiro, se torna algo monótono. Porque muitos esfriam por estar em casa, ou então não se esforçam para ler as Escrituras, porque quando a gente não se esforça em algo para o nosso empreendimento, aquilo ali deixa de ser importante para nós. Por isso que quando a gente se desloca, a gente empreende esforço, a gente entrega os dízimos, as ofertas, a gente canta, adora a Deus, esse esforço está desencadeando em nós, está expressando em nós que é importante para nós. Quando a gente diz assim: eu vou para a igreja, e isso, a gente se arruma, a gente se planeja, a gente faz toda uma preparação, isso é importante para nós. E quando é importante, nós empreendemos esforço do tempo, esforço da disciplina, esforço da disposição, esforço da criatividade, esforço da obediência a Deus, esforço do planejamento. Tudo que é importante exige esforço. E Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Quem era Jesus? Daniel, Deus era importante para ele. Ele orava 3 vezes ao dia. Aquilo que é importante vai fazer com que a gente empreenda energia, a gente empreenda inteligência, estratégia. E isso vai desencadeando em nós esse poder maravilhoso. O que é importante para você? Se Deus é importante, Jesus é importante, você colocará na sua lista de esforço, de energia, de inteligência, de estratégia. Você vai fazer parte da sua vida. É algo maravilhoso. Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. E aqui vemos o terceiro paralelo. Adão estava impedido. Adão estava impedido por causa de quê? Versículo de número 9 diz: mas o Senhor Deus chamou, perguntando: onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Qual era o obstáculo de Adão? Ele disse: ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. 3 obstáculos ele já cria, ele já estabelece. Ouvi a sua voz. Adão declara para Deus os 3 obstáculos: medo, nu e se escondeu.
O pecado lhe gerou barreiras, vergonha, medo, fuga. Cada pessoa hoje está contaminada pela vergonha, pelo medo doentio, pela fuga da presença de Deus. Existe dentro do ser humano essa angústia que Deus está perguntando: onde estás? Mas o próprio homem fugiu da presença de Deus. Os obstáculos se tornaram desculpas para ficar longe de Deus. Desculpas. Eu estou muito ocupado, não dá para mim ir na igreja. Desculpa. Eu estou muito jovem para buscar a Deus. Desculpas. Hoje está muito frio, está muito calor. Desculpas. O ser humano se tornou especialista em desculpas. A desculpa assim, eu não sei fazer. Desculpas. Então o pecado gerou no ser humano, na minha e na sua vida, esse tipo de coisa. Não permita que você seja uma pessoa que viva de desculpas. Não se engane. Há um interruptor dentro de nós, que se você acionar esse interruptor, você vai ter muita coisa. Se você acionar esse botão das desculpas, vai ter muitas. Tire da sua vida essa maldição. A maldição de dar desculpas para Deus. Não vou no culto por causa disso. Tira isso. Isso é uma maldição que trava a sua vida, se esconde de Deus, impede de Deus agir na sua vida. Desliga isso. Tira essa desculpa da sua vida. Ponha na sua vida: eu vou, eu faço, eu quero, Deus está comigo. Tira da sua vida desculpas. Se alguém te chama, Deus está usando a vida da pessoa, vai. Não ponha desculpas. Se Deus chama a pessoa assim: olha, eu tenho uma tarefa para você, e você percebe que é de Deus, não gere desculpas. Faça uma análise. Não gere na sua vida a síndrome de Adão, a síndrome das desculpas. Eu estou muito idoso, eu estou muito novo, para com isso. Adão gerou desculpas. E Zaqueu, olha que coisa maravilhosa. Zaqueu, ele foi especialista em vencer os obstáculos. Diz assim, que ele, por causa da multidão e por causa da estatura, não podia ver Jesus. Mas ele, correndo à frente, subiu a uma árvore. Olha que coisa linda. Zaqueu, quando viu o obstáculo, qual obstáculo que ele viu? 2. Ele viu 2 obstáculos. A estatura dele e a multidão. Ele não criou desculpas. Ele correu e subiu. Para os 2 obstáculos, 2 alternativas. Correu e subiu. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Ponha na sua vida. Se você não lembrar de nada da mensagem nessa noite, lembre-se o seguinte: põe na sua vida. Deus, eu não quero viver de desculpas. Eu quero, Senhor, que a minha vida, a minha mente, para cada obstáculo que acontecer, eu quero, Senhor Deus, ter alternativas para vencer. Em nome de Jesus, pede a Deus: Deus, eu não quero ser uma pessoa que fica tratando da vida, ou das coisas do Senhor, ou das coisas da vida, cheio de desculpas. Eu quero, Senhor, em cada obstáculo, ver a tua oportunidade e me esforçar. Ponha isso na sua vida, coloquemos isso na nossa vida. Por que muita gente diz que o Brasil não vai para frente? Sabe por quê? Porque as pessoas ficam especialistas em desculpas e obstáculos. Tira isso da sua vida em nome de Jesus. Por que Adão se escondeu? Por que Adão fracassou? Porque ele se tornou especialista em desculpas. Por que tem gente que não vai para frente na vida espiritual? Porque só vive de desculpas. Para com isso em nome de Jesus. Por que a família não vai para frente? Por que a vida financeira não vai para frente? Porque não ouve a voz de Deus? Porque vive só de desculpas. Para com isso em nome de Jesus. Tenha uma ação como a de Zaqueu. Ele viu a multidão, não podia ver Jesus. Ele viu a estatura dele, não podia ver Jesus. Era obstáculo. Ele disse: é obstáculo? Não vou ficar aqui, eu vou correr. Ele não foi andando, porque a multidão estava andando, Jesus estava andando.
Ele não foi andando. Ele percebeu que ali precisava esforço. Querido, se você quer ir para frente, em tudo na sua vida, empreenda esforço. E não fique dando lugar, ou até mesmo preso aos obstáculos. Por favor, em nome de Jesus. Zaqueu foi um homem vitorioso. Zaqueu, ele foi um homem que ele viu os obstáculos e ali ele viu as oportunidades. Pode ver a história. Olha, você que está nos acompanhando, você não é crente, mas você pode pegar na Bíblia, de capa a capa, você vai ver que todas as pessoas que venceram foram pessoas que viram os obstáculos e não pararam, criaram a oportunidade. Pode observar. Davi chega no campo de batalha, está lá um monte de obstáculo, a altura do gigante, o exército dos filisteus estava lá, a lista de obstáculos. Pode observar, Davi não parou nos obstáculos. Davi, ele viu possibilidades. Quando Eliseu chega na Samaria, o menino acorda de manhã e ele vê o que? Ao redor de Samaria, o exército da Síria. Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja o que? Veja o exército do Senhor. E ali Eliseu ora e o menino vê, enxerga. Querido, nós vamos terminar o culto nesse momento, e eu vou pedir a você que, em nome de Jesus, terminemos aqui, mas eu peço a você que está em casa, e todos nós aqui, a sua oração hoje, nessa semana, seja: Deus, eu não quero ser uma pessoa que vive lá nas desculpas. Eu quero que o Senhor me torne especialista em cada obstáculo. Vê a oportunidade para vencer. Procurar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, querido, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Eu recebo em nome de Jesus. E eu vou orar por você. Nós vamos orar aqui. Sabe que o inimigo, ele está 24 horas treinando, preparando maquinações para nos impedir, para a gente se esconder de Deus. Não vai não, em nome de Jesus. Se você quiser levantar sua mão, Senhor, levante, e agora eu vou orar e nós vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós estamos na sua presença. Adão se escondeu, mas nós não nos escondemos aqui, porque o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, nos fez, ó Deus, retornar para o Senhor. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus Cristo, não deixe que nós venhamos anular o que Cristo fez na cruz, mas que a gente seja esforçado, nada de desculpa, mas sejamos, ó Deus, como Zaqueu, que viu obstáculos, mas disse: eu vou correr e quero ver Jesus, eu quero ver o Senhor. Pai querido, eu peço que nessa semana não seja uma semana de obstáculos, mas de oportunidades, uma semana, Deus, de visão, a visão dos céus sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, no nome de Jesus. Uma boa noite, na paz de Cristo, uma semana cheia de oportunidades, em nome de Jesus.